Estamos de volta com o CNN Arena e a gente fala agora sobre o ataque à faca em uma escola em São Paulo. A polícia ouviu o adolescente de 13 anos que matou uma professora e feriu outras 4 pessoas. O corpo de Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, foi enterrado no início da tarde. O repórter Matias Brotero traz as últimas informações sobre esse caso ao vivo. Boa noite. Tudo bem, Felipe? Uma ótima noite a você, a todos vocês que nos acompanham no Arena. Felipe, o Ministério Público pediu a internação provisória do adolescente de 13 anos e que ele passe por uma avaliação de uma equipe da Fundação Casa, assim também como por uma avaliação psiquiátrica. Isso que apurou a repórter Anne Barbosa. A partir de agora, a Justiça Paulista avalia esse pedido de representação feito pelo Ministério Público. Importante a gente reforçar que foi uma oitiva informal por parte do Ministério Público, porque o adolescente, ele ainda é adolescente, né? E então ele não passa por uma audiência de custódia, mas fato é que ele segue neste momento à disposição dos serviços da Fundação Casa, os serviços iniciais dessa internação. Aqui pelo lado do 34º Distrito Policial, quem deu mais detalhes a respeito de como foi o depoimento do adolescente ainda na segunda-feira foi o delegado responsável pelo caso, Marcos Vinícius Reis. Ele afirmou que o garoto de 13 anos falou que a motivação foi bullying, que ele teria sofrido bullying em ao menos 3 escolas. O delegado reforçou que precisa cruzar essa informação com outros depoimentos, e até por isso que ele segue ouvindo mais pessoas por aqui. Mas ele também deu, entre esses outros detalhes, informações, por exemplo, de que esse estudante planejava algo grave desde os 11 anos, que ele treinava o ataque em um travesseiro, que teria inclusive tentado comprar uma arma de fogo. Nesta terça-feira, o dia foi de muitas homenagens também após o velório, durante o dia, durante a manhã, o velório de Elizabeth Tenreiro, em frente à escola onde o ataque aconteceu. Então, a movimentação também foi grande na região da escola, a polícia esteve lá buscando novas imagens, enquanto houve também muitas homenagens de pais, alunos e de movimentos estudantis. A Polícia Civil afirmou também que entre segunda e terça, ao menos 7 boletins de ocorrência sobre ataques possíveis ataques de adolescentes às escolas foram registrados e reforçou para que imagens do ataque não sejam compartilhadas. Nós separamos um trecho do que disse o delegado Marcos Vinícius Reis. Vamos ver. Ele fala que a partir dos 11 anos ele já tinha uma ideia de fazer algo grave, de se contrapor a esse alegado bullying. Ele falou de maneira muito fria, não mostrou arrependimento. O que ele disse que ele tinha a intenção de adquirir uma arma de fogo. Fez algumas pesquisas via internet e não conseguiu efetivamente adquirir. Ele tinha um pedaço de tesoura que estava com ele. Ele disse que treinava no travesseiro, e então ele já estava, isso é indicativo que ele estava planejando a execução desses bárbaros crimes. E a professora Cíntia Barbosa, que aparece nas imagens das câmeras de segurança imobilizando o adolescente agressor, esteve no velório e enterro da vítima hoje à tarde. Vamos ouvir o que ela disse. Tudo isso que eu estou sentindo agora é expressar ali dentro, agora com os meus colegas, que embora o momento não seja para isso, ou talvez seja, porque é uma confusão de sentimentos, mas eu quero passar energia para os meus colegas, para a família, para toda a nossa comunidade escolar também, para todo um sistema de educação. E deputados da oposição querem restabelecer as discussões sobre a redução na maioridade penal. Os parlamentares Bia Kicis e Evair de Mello defendem a redução para 14 anos. Já o deputado Kim Kataguiri pretende pressionar os senadores para analisar uma PEC aprovada pela Câmara em 2016 sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, que está parada no Senado há quase 8 anos. Eu me lembro muito bem da aprovação desse texto na Câmara. Ele ficou parado no Senado Federal, é bom que se diga, porque a gente está falando de iniciativas de parlamentares da oposição ao governo Lula. Portanto, gente ali também, entre outros, que esteve muito alinhada ao governo Bolsonaro. Então, durante o governo Bolsonaro, essa pauta foi absolutamente esquecida pelo presidente da República. É claro que se pode discutir mérito ou demérito, as pessoas têm opiniões a favor ou contra, tem gente que acha que é melhor mexer no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem gente que é contra a redução da maioridade penal. Agora, foi uma promessa de campanha de Jair Bolsonaro em 2018 que depois ele engavetou porque estava preocupado com outras coisas. Aí agora
essa turma toma a iniciativa depois dessa tragédia. Quem quer começar aqui? Diga, Renato. Posso? Bom, primeiro, acho que é importante reiterar a total solidariedade à vítima, à família da vítima e a todos os professores que diariamente sofrem com o aumento da violência nas escolas. Amanhã nós vamos ter oportunidade, o Instituto Locomotiva e a POSP, que é a Associação dos Professores do Estado de São Paulo, de divulgar uma ampla pesquisa sobre a situação de violência doméstica e os problemas de saúde mental nas escolas públicas do Estado de São Paulo, que vão conseguir dimensionar o como, infelizmente, um caso como esse está longe de ser uma exceção. Mas eu queria chamar a atenção para duas questões aqui. Nós vimos os deputados de oposição ao governo querendo reduzir a maioridade penal. Na mesma matéria, nós pudemos observar que esse adolescente procurou comprar uma arma. Não é interessante a contradição que existe dessas pessoas que querem reduzir a maioridade penal e, ao mesmo tempo, defendem a facilitação da posse de armas no nosso Brasil? Imaginem, você que está em casa, assistindo o tamanho da tragédia que seria se este adolescente tivesse uma arma de fogo dentro da escola. A professora corajosa que apareceu dando entrevista não iria conseguir segurar esse adolescente. Provavelmente ela seria mais uma vítima desse adolescente. Então é muito importante que a sociedade brasileira entenda que não se responde com situações de violência que não passem por um diálogo. E que o que nós vemos hoje é fruto de uma cultura dos últimos 4 anos que se incentivou com que crianças fizessem arminha com a mão, que a violência fosse vista como uma estratégia de paz e, mais do que isso, que através de programas sem base pedagógica nenhuma, como Escola Sem Partido, criminalizava os professores, incentivava os alunos contra os professores. Isso não veio do nada, sempre existiu, mas encontra depois de 4 anos um ambiente muito mais fértil para a promoção da violência. Raquel Landim, a sua avaliação, ele está dizendo que foi vítima de bullying, isso obviamente não justifica jamais um assassinato, um homicídio, mas a gente vê que o plano já estava na cabeça dele, pelo menos, e eventualmente sendo colocado em prática nos últimos tempos, há 2 anos. Quer dizer, isso leva a gente novamente a refletir no monitoramento, nos sinais, naquilo que a gente pode perceber, o que é possível fazer com câmeras de segurança, com revista, com atenção dos pais, da polícia, porque houve o boletim de ocorrência da escola para a qual ele tinha sido transferido, depois ele voltou para essa, já com essa intenção de matar. Acredito que a professora não tenha um envolvimento direto com esse bullying anterior, mas parece que o ódio dele era pulverizado e se voltava contra quem quer que estivesse naquela escola. Lamentamos, evidentemente, o episódio, aliás, e parabéns mais uma vez à professora que deu essa entrevista pela atitude heróica que ela teve de imobilizar, porque sempre acaba que esse tipo de massacre só é interrompido se alguém tem uma atitude como essa. Muitas vezes a polícia demora para chegar, às vezes você tem outros cidadãos, há diversos históricos nos Estados Unidos. Inclusive, às vezes, o que é um argumento para quem defende arma de fogo em determinadas circunstâncias, aquele que usa arma de fogo para matar, às vezes só é interrompido com alguém que tem alguma arma de fogo para evitar maiores mortes. Diga, Raquel. Felipe, a gente discutiu bastante isso ontem, né? Como é difícil a responsabilização, que nesse caso, claramente, o adolescente já dava sinais aí, a nossa reportagem fala, né, que ele vai passar por uma avaliação psiquiátrica, do jogo de empurra, né, entre as escolas e o governo estadual, onde é feito ali um boletim de ocorrência, abre-se um inquérito, a diretora não vai depor e fica tudo por isso mesmo. Agora, essa questão dos deputados de discutir a redução da maioridade penal, eu fui conversar mais cedo com a criminalista Raquel Scalcon, ela até foi ouvida numa reportagem nossa da CNN, porque é uma discussão muito difícil, né? Porque passa por várias questões, assim, você reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos, me dizia a especialista. Aí a realidade é que você joga esses jovens, e a gente está falando de um episódio específico, trágico, horroroso,
para você expandir ele para uma lei para todos, né? Então, aí você vai jogar todos esses adolescentes dentro do presídio. A gente sabe a situação dos presídios brasileiros. Você realmente acaba com qualquer possibilidade de ressocialização daquele adolescente. Por outro lado, do jeito que está montado hoje, independente do crime que for cometido, mesmo que é um crime bárbaro, o Instituto da Criança e do Adolescente vai determinar a internação, que é parecida com o estar preso, é o retirado do convívio da sociedade, mas por 3 anos. E aí, dependendo do crime, está dando resposta àquele tipo de conduta, né? Então, assim, hoje os adolescentes cometem, diante da situação de violência que o Brasil vive, crimes bárbaros. Então, assim, é um embate muito delicado, onde a gente está falando, basicamente, no caso desse menino e de vários outros, de crianças, e fica capturado por essa polarização ideológica sem muita base técnica de discussão, né? Precisa ser mais aprofundado esse tema, essa discussão precisa ser levada mais a fundo e debatida no Congresso Nacional com mais seriedade. Agora, Clarissa, a discussão também tem que partir de algum lugar, né? Você tem ali uma bandeira que já é antiga. Evidentemente, dentro de uma discussão parlamentar, você pode ter ali todas as nuances sendo colocadas dentro do Congresso Nacional. Já citei aqui que há países, por exemplo, em que a punição se dá de acordo com a gravidade do crime. E isso traz muitas questões, evidentemente. Talvez ninguém tenha uma resposta absoluta. É claro que tem pessoas estudiosas que defendem a sua opinião de uma maneira muito convicta, mas, por exemplo, o delegado ali falou que esse indivíduo de 13 anos, até me incomoda chamar de adolescente, parece porque alguém cometeu um ato bárbaro, que ele não tem arrependimento, que ele fala com frieza. Quando é que se define se a pessoa é sociopata ou não é, por exemplo? Porque tem sinais aí. Tem sinais que não podem ser ignorados. Como é que fica a sociedade com uma pessoa como essa, livre, solta, eventualmente em 6 meses, em 3 anos, porque variando o comportamento dentro de uma Fundação Casa, a antiga FEBEM, ele pode ser solto antes do prazo máximo de 3 anos, mas mesmo que seja 3 anos, quem tem confiança de ficar perto dessa pessoa, quem tem confiança de que ela realmente foi ressocializada a ponto de não gerar risco para outras pessoas? O ódio era circunscrito àquela escola ou ele é capaz de outras atrocidades com quem eventualmente provocá-lo, ofendê-lo, alvejá-lo como uma vítima de bullying, como ele alega? Quer dizer, são muitas questões que se colocam e que fazem a gente refletir sobre qual é o melhor cenário possível. Antes de eu dar a minha opinião sobre esse caso específico, vou fazer o meu disclaimer aqui. Eu tenho uma opinião pessoal contrária à redução da maioridade penal, mas eu acho absolutamente natural e legítimo que um crime dentro desses moldes, cometido por um adolescente de uma forma tão bárbara, tão brutal, motive essa discussão sobre a redução da maioridade penal, e acho que ela é necessária, legítima, desde que ela seja feita aonde cabe ser feita, que é no Congresso Nacional. Então, sim, eu acho que cabe aos parlamentares que defendem essa bandeira levantar essa discussão no momento em que ela se mostra mais oportuna. Acho que a gente tem um fato que justifica que os parlamentares que têm essa posição, que estão representando eleitores que têm essa posição, aproveitem essa oportunidade para levantar esse debate que, como você bem colocou, está paralisado há muitos anos lá no Congresso, estacionado à espera, talvez, de alguma coisa que motive esse movimento. O que é fundamental que não aconteça é que um crime bárbaro como esse, por ter ganhado um holofote, acabe motivando um movimento como que a gente viu com a flexibilização na venda de armas no Brasil, feita com base em brechas legais por meio de uma canetada do presidente da República, porque ele sabia que ele não tinha condições no Congresso Nacional de fazer esse tipo de votação de forma rápida como ele queria, para gerar os frutos eleitorais que ele gostaria. Mas, dito isso, eu acho que
é muito importante, aí também trazendo uma opinião pessoal minha, que um caso como esse não seja já tratado como uma questão de segurança pública. Não é um caso, não é só uma... Claro, pode ter questões relacionadas à segurança pública aí, mas o buraco é muito mais embaixo. Eu, inclusive, acho que é válido parabenizar, por exemplo, o movimento do governo de São Paulo hoje, que fez um anúncio de uma série de medidas aí, inclusive o fortalecimento do atendimento psicológico nas escolas, um compromisso de fazer esse fortalecimento, porque ontem a gente teve uma declaração ali meio infeliz do governador Tarcísio de Freitas de, pronto, vou colocar um policial nas escolas e está resolvido. Não se trata disso, né? Acho que é um problema maior que tem que ser visto de várias formas, mas eu acho que a gente não pode condenar os defensores da redução da maioridade penal por levantarem essa bandeira agora quando tem um fato que tem a ver com o que eles defendem. Mas vamos fazer esse debate como ele deve ser feito? Dentro do Congresso, quem é a favor defenda, quem é contra critique e vamos levar isso para discussão. E você tem a oportunidade de estabelecer comissões em que especialistas são convidados a desde que o rito mostrar legal e constitucional seja cumprido. A gente não tem visto isso acontecer sempre nessas questões de costumes no Brasil. De fato, em relação a esse caso e a vários outros, isso é uma parte, né? Por exemplo, isso em boa parte para responder a pergunta: o que se faz com alguém que comete um atentado como esse? Quer dizer, qual é a destinação para esse indivíduo de 13 anos? Ele vai para a Fundação Casa, ele vai ficar só 3 anos, ele vai sair antes? Quando ele sair, se faz o quê? Quer dizer, como é que a gente pode ter uma medida punitiva e eventualmente visando uma ressocialização de uma maneira eficaz? Agora, tem outras medidas preventivas que precisam ser colocadas em questão, e isso envolve questões psicanalíticas, questões familiares, de educação, de vigilância dos pais, das escolas, da polícia, diante dos menores sinais. E que contemplem a gravidade da situação que uma geração inteira de jovens que está nas escolas nesse momento atravessou por conta da pandemia da Covid-19. Essas crianças sofreram um estresse emocional muito maior do que a nossa geração ou do que a geração logo anterior. Então, tem muita coisa que pode ser feita. Agora, a gente está num país que costuma olhar para a educação na hora de pensar no remédio, né? E aí discute, a gente tem que tornar a universidade pública restrita só para o público porque a educação básica é ruim. Então, é aquela mesma coisa, tem que olhar para a educação com outro olhar. Isso é necessário, mas não é um trabalho de curto prazo. Eu começo até dizendo, já que estamos tocando aqui na redução da maioridade, que eu, pessoalmente, tendo a ser a favor da redução da maioridade por uma série de casos. Acho que acho um absurdo um jovem de 16, 17 comete um crime bárbaro, fica 1 ou 2 anos fora, enfim, acho que tem que mudar aí sim. Só que para esse tipo de caso específico que a gente está falando, esses massacres de escola ou tentativa de massacre, eu não sei se para se a maioridade faria muita diferença, viu? Primeiro, num caso como esse, tem 13 anos, né? Nenhum dos projetos em discussão sequer tocaria num caso como esse. Mas mesmo em outros casos de massacre, que o jovem é mais velho, em muitos deles, ou até na maioria dele, ele não entra ali achando que ele vai escapar da justiça depois, não. Ele entra para fazer um massacre, em muitos casos, achando que vai ser preso, mas até num número talvez até maior deles, apostando que ele vai morrer fazendo aquele ataque. Então, não é você botar uma punição mais pesada ali para ele que vai mudar a cabeça dele, não. Porque ele entra ali para virar, entre aspas, numa linguagem que se existe em certo submundo, um herói que vai cometer o seu massacre, vai ter uma enorme visibilidade, quanto mais melhor. Pode depois ir para o tribunal também, ótimo, é parte do show que ele quer fazer e, em muitos casos, quer morrer fazendo aquele ataque e podendo até se matar ao fim dele para não ser preso. Então, eu não sei se aqui a maioridade penal mudaria muita coisa. O que a gente tem que olhar é o seguinte: do ponto de vista da segurança pública, ter a plena consciência, esse caso, esse aí e tantos outros, estava anunciado, estava planejado e planejado em público na internet. Ele discutia com pares da idade dele sobre o que ia fazer ou não ia fazer, se ia usar arma ou não ia usar arma, um incentivando o outro a fazer ou não fazer. E não é por acaso isso, não é um caso à parte esse. Quase todos esses casos que a gente tem acompanhado nos últimos anos no Brasil, e é um problema que tem piorado, tem um pezinho em comunidades extremistas, seja desse meio incel, que é de profunda misoginia e discurso ultraviolento de repúdio às mulheres ou à sociedade em geral, seja em grupos de neonazismo e outros tipos de pensamento extremista também. Então, a segurança pública, para nos ajudar aí, tem que estar focada e vigilante nisso.
Cadê as pessoas, cadê os policiais entrando e infiltrados nesse tipo de grupo, nesse tipo de socialização ultra extremista que alguns jovens caem na internet e que acaba levando eles a esse tipo de ato? Isso é um lado, é o lado da segurança pública. Agora tem o outro lado, a prevenção não é só a segurança pública, ela passa por uma série de medidas. Pais, saibam o que o seu filho faz na internet, assim, mas isso é essencial. Muito da nossa vida se passa ali. Eu, como jovem, já tinha um acesso a isso. Agora, os jovens de hoje em dia, e eu falo como um pai que o meu filho mais velho tem 13 anos, a gente sabe tudo o que está exposto e tudo o que tem potencial de acontecer. Então, do lado dos pais, atenção e saber e conversar com o filho sobre o que ele faz. E do lado das escolas, um acompanhamento psicológico mais próximo também. O que está acontecendo com a nossa sociedade que está aumentando o número de jovens que parte para um extremismo e para grupos tão nihilistas, tão violentos, tão desumanos, tão monstruosos? Tem algo de doente, sabe, na sociedade, tem algo de doente na nossa sociabilidade, no sentimento com relação à vida em sociedade hoje. Eu tenho certeza que um acompanhamento psicológico nas escolas e uma presença maior por parte das famílias poderia minimizar um pouco isso, sem descuidar da segurança pública, sem descuidar da vigilância, porque esses grupos às vezes estão tramando e falando disso, como era nesse caso, assim, à luz do dia, para quem quisesse ouvir. Tem que levar a sério quando for falado. É só registrar alguns pontos aqui, como eu tinha comentado na abertura do Arena de ontem, as publicações que o autor desse atentado fazia no Twitter eram publicações, evidentemente, quer dizer, outras pessoas tinham acesso, mas era uma página restrita aos amigos, né? E havia algumas pessoas ali que estavam incentivando esse tipo de ataque. E ele chegou a dizer no próprio dia que iria fazer esse ataque. Quer dizer, algum monitoramento virtual sobre publicações que indicam um ataque iminente precisa ser feito, é preciso ver o que fazer em relação a isso. O Flávio Dino, hoje, nessa comissão em que a gente acompanhou algumas partes, ele falou a respeito desse projeto do governo de regulamentação de redes sociais e citou o caso desse ataque a uma escola para justamente alegar que houve publicações que mostravam essa intenção. E o deputado federal Kim Kataguiri falou, olha, se as publicações já são criminosas, quer dizer, elas indicam ali um planejamento de um ataque, não há por que regulamentar as redes sociais nesse sentido. Então, também há uma discussão, já que se você for pegar a postagem específica, dizendo vou fazer, né, um atentado, matar alguém, tomar, né, ele botou ali a palavra kill até em inglês, tomara que eu consiga uma kill, né, uma morte, você já tem ali um crime sendo cometido pela atual legislação. E aí você tem toda uma discussão sobre se seria necessário ou não fazer mais alguma coisa. A Raquel levantou o dedo, é isso? É que o ponto, Felipe, era o que a gente estava discutindo ontem, é a responsabilidade das plataformas. Sim. Exato, porque assim, que o adolescente já estava cometendo um crime ali, assim como seus amigos que estavam incitando, é um fato. Ele poderia já ter sido ali encontrado e punido. Agora, era uma comunidade fechada. Caberia ao Twitter ter fiscalizado isso, encontrado isso? Isso não está hoje no Marco Civil da internet. Esse é um dos grandes nós que o projeto, quando ele vier a público e a gente souber os detalhes, que ele vai tentar ou não resolver. É uma linha muito tênue. Acho que tem uma linha tênue, mas tem paralelos possíveis de serem feitos. Se um adulto reiteradamente oferece a sua casa para adolescentes discutirem a realização de crimes. Ele tem conhecimento ou condições de ter esse conhecimento. Esses crimes ocorrem, ou simplesmente se são planejados. Ele deve ou não deve ser responsabilizado por oferecer a sua casa? As redes sociais são isso. Nós temos um outro caso sobre a discussão de prostituição. Muito dos locais de prostituição no Brasil simplesmente oferecem um aluguel dos quartos. Então ele tem lá uma boate, eu não estou agenciando nenhuma garota de programa, eu não estou fazendo isso, eu estou oferecendo quarto. É o mesmo paralelo. Eu estou falando isso porque sim algo a se pensar sobre o que é liberdade de expressão e o que é cumplicidade com atos criminosos. E quem tem
condições de garantir se uma prostituição numa determinada casa está acontecendo ou não é o dono daquele espaço. Quem tem condições de saber se de denunciar ou não denunciar aquele jovem que está se reunindo na sua casa para planejar crimes é o dono da casa. Não me parece fazer muito sentido lógico ser diferente com as redes sociais.